Filosofia. Philosophy. Olá pessoal, Filosofia. damos início à segunda parte sobre o início da vida política. Agora nós vamos focar, saindo um pouco da Grécia, focar em Roma, o Império Romano, o cristianismo no Império Romano, que traz novas informações, novas ideias sobre a questão política, e finalmente a criação da ideia do imperador, do papa governando junto, dos reis e tal, na Idade Média. Então, para começar, como é que é construída em Roma a ideia do príncipe? Roma surge no primeiro momento com reis, com a ideia de que o rei se confundia com o poder divino, era semidivino, que tinha a sabedoria, a época lendária de Roma. Depois passam a época da república, que eles criam as coisas públicas, né? A res pública, oligárquica. O que é oligárquica? Um grupo de pessoas que governam, né? Em geral ricos proprietários rurais, da mesma forma que na Grécia. Né? Mas só que na Grécia surgiram os déspotas patriarcais. Aqui na República Romana também tem um pouco disso, mas logo em seguida vira a República Oligárquica, de um grupo, não exatamente de uma pessoa. Acontece que Roma vai militarizando, vai crescendo, chega um momento que ela fica chamada Pax Romana, onde eles acomodam as culturas diferentes, aprendem com essas pessoas de outras culturas que eles dominam. Eles têm uma efetividade econômica e de poderio militar sem se preocupar muito em impor a sua cultura. Aliás, eles bebem da cultura de vários outros povos, por isso que o Império Romano dura tanto tempo. A república, que era oligárquica, passa a ser uma república monárquica. Por quê? O militar, general, comandante, ele passa a ser meio dono do poder. Lentamente ele vai acumulando poder. Fica uma pessoa só, um monarca, né? Vai perdendo lentamente o caráter republicano com Otávio Augusto, Júlio César e outros, que se tornam então um grande principado, um poder muito forte na mão do imperador chamado César, mas eles continuam com as leis, os direitos, instituições públicas como o Senado, um pouco de faz de conta, com alguns poucos poderes, cada vez diminuindo mais. Então, os filósofos romanos então procuram dar uma explicação racional para esse governo desses príncipes, né, de Otávio Augusto, Júlio César e outros. Eles vão dizer o seguinte, que, como Platão, o príncipe, como Platão dizia que o príncipe tem que ter virtudes para governar, eles usam essa ideia de Platão e falam assim, não, nós temos que escolher uma boa pessoa que, se ele é virtuoso, vai ter um bom governo. O bom governo estava na cabeça e no jeito de governar do príncipe. Então, a harmonia, a justiça nas cidades dependiam muito da qualidade racional desse príncipe, desse governante, do César, do imperador. Então, que virtudes tinha que ter um príncipe? Aquelas virtudes das pessoas comuns, ter a prudência, né, a sabedoria, né, ser justo, ter a equidade e também a moderação, que é o equilíbrio entre a justiça, o uso da força e tudo mais. Tinha que também ter virtudes próprias de um príncipe, ser honrado, se desse uma palavra, cumprir até o fim. Magnânimo, o que é magnânimo? Saber perdoar ou aplicar uma pena de acordo com o interesse da comunidade, né? E também liberalidade, não se preocupar com a sua riqueza, mas distribuir as riquezas que porventura ele obtém. Então, e o objetivo desse príncipe é ter honra, glória e fama. Se você juntar essas virtudes comuns próprias e os objetivos desse principado, você tem um excelente governante que todos devem seguir esses exemplos. Se todos seguirem o exemplo do príncipe, a sociedade será justa e feliz. Isso eles chamam de bom governo, que dependia da qualidade do governante. Aí nós temos um detalhe que lentamente, por dentro do Império Romano, à medida que o Império Romano vai crescendo, também ia crescendo uma religião. Na época era uma seita dos cristãos, os seguidores de um cara chamado Cristo, né? Eles, então, esses cristãos vão misturar um pouco da lei, do jeito romano, do imperador acima de tudo, que é respeitado, que tem virtudes, honra, magnânimo, liberal, etc.,
e com a tradição hebraica de dizer que o poder emana de Deus, né? Então, lentamente, os hebreus vão marcando seu caráter teocrático, levando para dentro da cultura romana. Então, como diz os hebreus, né? Está escrito na Bíblia: por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Em nome de Deus, portanto, reis e príncipes publicam leis e decretam a justiça. Então eles passavam a usar isso por dizer que antigamente tinha uma lei que foi prometida para Noé, para Abraão e dada a Moisés, uma lei religiosa, política e moral, né? Então usam mesmo a palavra lei, que era dos romanos, para dizer que eles tinham uma lei também que eles seguiam, mas era a lei de Deus, né? Então os hebreus eram um povo de Deus e da lei. Com os cristãos, que herdam também dos hebreus essa ideia, eles dizem que tem uma nova aliança, uma nova lei. Uma aliança entre Deus e o povo por meio do seu Filho, que foi Jesus, que veio aqui trazer a boa nova. Então é uma nova aliança, uma nova lei, né? E aí os romanos, então, naquela época, tinham o primeiro cidadão, o príncipes. Primeiro, percebe que a palavra príncipe vem de primeiro, né? Daquele que inicia, o príncipe, senhor do universo, a paz com armas, passou a deter poderes do senado do povo romano e lentamente ele vai sendo sacralizado pelos pagãos romanos, do mesmo jeito que os hebreus e também os novos cristãos, de certa forma, trabalhavam o poder como de origem divina. Então, essa extensão dos romanos vai ser em pequenos poderes em vários lugares. Nesses pequenos lugares, aldeias e vilas, vai crescendo o cristianismo que se mistura respeitando as leis romanas, mas ao mesmo tempo incutindo a ideia de que, por outro lado, tem uma lei de Deus que pode conviver juntos, né? Então, lembrando que Jesus foi morto por os romanos, com o apoio da monarquia judaica, que era contra os seguidores de Cristo, porque eles eram baderneiros da época, né? Cristo era baderneiro, era criar confusão. Então, a monarquia judaica se aliou aos romanos, né, que dominavam a região, para combater Jesus Cristo e seus seguidores, né? Então, o cristianismo ele nasce à margem do Estado contra esse poder político, né? Então se organizou dentro do Império Romano como seita que defendiam determinada e essas seitas não podiam defender o seu povo, porque o romano respeitava sua religião, respeitava sua cultura, mas considerava inferior, mas aquela cultura não poderiam dizer que aquela religião era daquele povo. Os romanos não permitiam isso porque isso ajudava a esfacelar seu reino. Então todos teriam que, em primeiro lugar, observar o poder do imperador. Então os cristãos dirigiam-se a todo ser humano sem distinção de nação, porque a boa nova, a nova lei, era um Deus de todos, um Deus único, um Deus de todos. Então eles tinham a ideia também da conversão, da evangelização, trazer esses pagãos, aqueles outros que não acreditavam em nada, para a sua religião. Essa era a ideia de levar a mensagem, evangelizar, levar a mensagem. Então a ideia de uma lei moral invisível, que era contrária à lei objetiva de Roma, que era escrita. O vocábulo romano, como ideia de povo e de lei, vem da política, que é incorporada lentamente a ideia de lei para dentro das eclésias, onde se reuniam as pessoas ligadas aos cristãos, né? A comunidade dos bons e justos sob a autoridade de Cristo, que era a defesa dos cristãos. Então a eclésia, aquela assembleia dos cristãos, virou uma civitas Dei, que é a cidade de Deus. Então, se você tem uma assembleia de Deus, das pessoas de Deus, aquela é uma cidade de Deus, né? Então, oposta à ideia de Roma, que era a cidade dos homens. Então, tanto é que Santo Agostinho dizia que Roma era uma cidade satânica. Hoje, Roma é considerado, por conta da sede da Igreja Católica, considerado uma cidade santa. E por que hoje Roma é uma cidade santa? Porque em 380, o imperador Teodósio transformou a seita cristã em uma religião oficial, depois que o imperador anterior, Constantino, disse que ganhou a batalha graças às orações dos cristãos, né? O poder, então, eclesiástico vai crescendo na medida em que o Império Romano vai se desfazendo ao longo do tempo. Então cresce junto, né?
cresce junto com a Roma, vai crescendo, os cristãos crescendo, misturando suas ideias. Lentamente o Império Romano, depois de muito tempo, vai se desfazendo, se esfacelando, as ocupações germânicas, as intrigas internas, e aí nesse entremeio, né, vai também dividir a igreja cristã, aquela que é ligada mais a Roma, igreja romana, né, que depois vira igreja católica, e a igreja grega, que depois vira igreja ortodoxa, quer dizer, que é ligada às raízes, e a católica, que quer dizer universal. Eles vão se dividir. Mas o poderio da igreja no ocidente europeu aumenta na medida em que o império ruía. Por que fragmentava? Porque os cristãos se organizavam de tal forma que eles tinham poder religioso, lentamente eles tinham poder econômico com propriedades, e eles estudavam, porque eles adotavam a racionalidade para entender essa nova evangelização, então eles tinham poder intelectual também, né? Então, na medida em que fragmentava o poder da igreja, fragmentava o poder dos romanos, melhor dizendo, a igreja era um foco de união, porque ela tinha unidade, e ela vai acumulando esses poderes políticos, esses poderes econômicos e intelectuais. Então, mas mesmo assim, os códigos de rei romana diziam que as pessoas só dão aquilo que tem para dar, alguma coisa para dar, que ninguém pode tirar aquilo que não deu. Esses códigos permaneciam numa ideia de organização social, né? Também algumas ideias foram tiradas das obras de Platão e de Aristóteles. De Platão, a ideia da comunidade justa por um sábio governante e tudo mais, e Aristóteles, a ideia das instituições com finalidades justas e comuns, as instituições com qualidade, né? O jurista e filósofo romano Cícero vai adotar essas ideias de Platão e Aristóteles para explicar o bom governo, sobretudo as ideias de Platão, e os cristãos pegam tudo isso anterior, né, os códigos romanos, as ideias de Platão e de Aristóteles, de Cícero, e mais junto com a Bíblia, eles passam então era uma ideia de que a política é uma coisa natural, que agrega os seres humanos, e é racional porque traz benefício a todos. Então, lentamente, o poder passa a ser teocrático, passa a ser ao imperador, que representa Deus, e dizem o seguinte, que o rei recebe de Deus a lei porque foi escolhido por ele, então o rei está acima, inclusive, da lei. Isso vai ser, então, na Idade Média, uma ideia constante que vai crescendo, né? Que o rei recebe de Deus, né? Então, o rei recebe de Deus a lei, pois foi escolhido por ele. Então, ninguém pode dar o que não tem, e ninguém pode tirar o que não deu. Então, ninguém pode tirar o poder do rei, porque eu não dei o poder ao rei, porque foi escolhido por Deus. Então, essa é uma tese política muito forte no início da Idade Média. Os príncipes cristãos, então, devem desenvolver, além das virtudes principescas, né? Honradez, magnanimidade, liberalidade, também virtudes cristãs, fé, caridade e esperança. Fé em Deus, caridade é ajudar os outros, esperança na vida eterna. Então, nós temos um corpo político que é da terra, né? E as coisas são ordenadas por Deus como se fosse uma grande ordem, um cosmos, né? Então, passa a defender que a parte superior do príncipe e a igreja, um controla a cabeça, a parte racional, e a igreja, a alma, está no primeiro nível. Num segundo nível, quem briga, quem luta, os barões. Em terceiro nível, o povo que tem que trabalhar. Essa mesma ideia de Platão, percebam? Né? Um pouquinho com algumas variáveis de adaptação, mas o povão aqui, os servos, tem que trabalhar para sustentar as outras classes. O que é justiça? Justiça é manter isso aqui. Justiça é manter isso aqui. É uma tese política da época, né? O Papa tem um poder espiritual, o rei o poder temporal, justiça é a obediência do inferior ao superior, uma ordem natural que deve ser obedecida e observada por todos. Né? A finalidade do poder político é temporal e espiritual. Ele é natural, não convencional, porque é uma unidade entre os reinos esfacelados de Roma, que promete, olha, nós vamos nos organizar minimamente aqui porque depois nós vamos para a vida eterna. Então, a vida eterna onde vai ser a igualdade. Então, por isso que a política ela é natural, é da natureza do ser humano com relação à alma. O poder teológico político cristão vai gerar um conflito entre o Papa, imperadores e reis.
Vários reinos são esfacelados quando o Império Romano rui, e nesses reinos tem o rei, e eles escolhem o imperador. Na época, inclusive, o grande imperador do Império Sacro Império Romano Germânico, né? E aí nós temos a coroação do Carlos Magno pelo Papa São Leão III. Esse é um detalhe importante, essa imagem, porque ela mostra que o poder espiritual faz uma bênção ao poder temporal, portanto eles dividem. É a tese na época em que um cuidava de algumas coisas espirituais, outro cuidava das coisas temporais. Mas quem era mais forte? O poder espiritual. Por isso que ele, quando havia coroação pelo imperador, era uma espécie de autorização para governar. E essa é uma tese política da chamada dupla investidura, que foi desenvolvida por um assessor de Carlos Magno, né? No conflito entre o Papa e o imperador comandava, eu tenho poder, o Papa tem poder, a coroação pelo Papa e unção pelos olhos. Aqui tem uma imagem, unção pelos olhos. O imperador protege a igreja com a sua força militar e esta não interfere na administração do rei. Mas e os pequenos reinados lá? Que tinham conflito com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, por exemplo. Sim, os reis escolhiam o imperador, mas o imperador tinha essa dupla investidura. Então a eleição pelos reis é a unção. O imperador eleito pelos pares, mas garantido pela unção dos olhos. Então a unção dos olhos do Papa era superior a qualquer eleição, qualquer coisa, porque vinha diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Então ninguém podia tirar o poder do poder que não tinha dado, porque vem de Deus. Bom, mas daí os reis falavam, mas nós que escolhemos o imperador, nós que protegemos o imperador. Daí o imperador falava, mas eu ganhei o poder de Deus, o representante de Deus na terra, que era o Papa. Então, ele é rei pela graça de Deus, é um corpo humano e um corpo místico, perene e imortal. Então, com essa ideia de que o rei tinha dois corpos, olha esse livro aqui, Os Dois Corpos do Rei, né? Quando o rei ele usava a espada, e a lei terrena do Estado e a lei divina, ligada a Deus. Quando ele morria, o que morria era seu corpo político, o seu corpo espiritual continuava existindo. Então por isso que a frase famosa, o imperador está morto, viva o imperador, porque ele passava do reino terreno para o reino divino com ainda poderes políticos, mas numa esfera divina. Então essa é a semente que vai gerar então o futuro absolutismo no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. É isso, pessoal, para vocês entenderem. Então toda a evolução política, da criação da democracia grega, passando pelo príncipe romano, o crescimento do cristianismo junto com o crescimento do Império Romano, depois o esfacelamento do Império Romano e o crescimento dos cristãos com a ideia do poder vindo de Deus, e vai ser a unidade da Idade Média nessa confusão, cria uma teoria dos dois corpos do rei que vai findar então na Idade Média a nossa teoria sobre a origem da política. É isso e até a próxima.